Talvez eu esteja gravando esse vídeo um pouquinho atrasada, porém nunca é tarde para começar, né? Então vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho das minhas metas para 2025. E, gente, não compartilhei isso antes porque eu não tinha definido essas metas antes. A maioria das vezes, sempre começo o ano mesmo sem estar com essas metas em dia, sabe? Sei lá, gosto de começar o ano com calma logo, sabe? Eu deixo ele chegar logo, eu começo a sentir janeiro chegando, e aí eu começo a ir pensando, sabe? Eu gosto de ir com calma. E aí eu começo a ir pensando, sabe? Sobre o ano que passou e o que eu quero, né? Mudar, alguma coisa assim. Enfim, começo a pensar mais sobre isso depois que o ano começa. Eu não sei se isso é muito errado, não sei, mas eu só sei que pra mim funciona mais dessa forma, sabe? Eu gosto mesmo de esperar o ano chegar pra depois eu começar a realmente colocar tudo na pontinha ali do lápis como tem que ser mesmo. É claro que obviamente, desde dezembro eu já começo a pensar em mais ou menos aí alguma coisa, mas não é algo tipo, tá tudo planejado, entende? Fica tudo planejado mesmo só em janeiro, tá? Falando bem a verdade. Então, se você ainda não planejou aí o seu ano, alguma coisa, suas metas, sei lá, seus pensamentos, ainda dá tempo, tá bom? Porque eu tô aqui de 11 de janeiro ainda gravando esse vídeo. E ele só vai ser postado aí lá pelo dia 15, eu acho, né? Que é o dia que eu posto vídeo, que é nas quartas-feiras. Então, dá tempo. Então vem, assiste esse vídeo comigo, veja o que eu vou falar. E vamos lá, depois você vai aí e começa a planejar o seu ano também, a sua vida, enfim. Falar um pouco sobre 2024 logo, né? 2024 foi um ano, assim, bem difícil, desafiador, vou dizer. Foi muito difícil, hein? Enfim, foi um ano muito, digamos, um tanto quanto ruim. Mas foi um ano também maravilhoso, por outro lado, sabe? Passei por muitas coisas ruins, mas que me fizeram crescer de alguma forma em algum local ali da minha vida, em alguma área, sabe? Então, eu sou muito grata pelo meu 2024, porque, sabe, tiveram coisas ali que eu passei, que me fizeram sofrer, mas que me fizeram crescer, que me fizeram entender e compreender muitas coisas. Acredito que sempre seja assim, né, gente? Acho que tem um momento bom e um momento ruim. Às vezes mais bons do que ruins e às vezes mais ruins do que bons. Só que tiveram algumas coisas, né, que eu falhei muito, mas muito mesmo. Gente, a começar pela minha vida de oração. Gente, pelo amor de Deus. Eu fui pobre nessa parte, sabe? De buscar mais, de ter mais uma vida de oração mesmo, de, sei lá, meditar mais na palavra, reservar mais tempo mesmo para Deus. E é uma coisa que me deixa muito triste, sabe, de não ter feito. Então esse ano eu quero fazer isso totalmente diferente, sabe? Quando eu lembro lá de 2022, foi um ano em que a minha vida, ela tava, tipo, muito, quase 100% organizada. Ela tava, tipo, sei lá, 99% organizada, assim, mais ou menos. Eu tava, tipo, sabe, dedicada, decidida e tal. Então foi um ano muito, muito bom. Então pra 2025 eu vou me inspirar muito lá em 2022, sabe? Foi um ano que eu trabalhei, depois eu não tava mais trabalhando. Foi uma loucura também, porém, gente, tava tudo muito claro assim pra mim, tava tudo muito organizado. Eu não tava procrastinando, eu não tava, sabe, deixando as coisas por fazer. Eu fazia o que tinha que ser feito e fazia, e tinha tempo pra buscar Deus, pra ter uma vida de oração, tinha tempo pra, sabe, descansar, pra fazer alguma coisa. Gente, foi um ano maravilhoso. Então 2025 vou me inspirar lá no meu ano de 2022. De 2023 pra cá só foi ladeira abaixo. Mas então vamos lá voltar aqui pra 2025, né? O que eu quero pra 2025, o que eu vou colocar aí de meta e tal. Vou falar sobre isso aqui com vocês agora. Anotei algumas coisinhas aqui, gente, pra mim não ficar muito perdida. A minha primeira meta é essa: ter uma vida de oração mais ativa, sabe? Ser uma cristã melhor. É isso. Ser uma cristã melhor. Essa é a minha primeira meta
para 2025. Segundo ponto que eu quero melhorar, né? Segunda meta, sair das redes sociais. Das redes sociais, entre parênteses, Instagram, né? Porque eu não uso muito, não uso Facebook, não uso Twitter, não uso, sei lá, The Reds, não sei como é que fala, aquele negócio lá de dentro do Instagram, não uso aquilo ali também. Enfim, só o que eu tava usando é Instagram mesmo e o YouTube. E no Instagram, gente, eu tava passando muito tempo assim, ó, rolando vídeos, vendo Reels, essas coisas. E eu percebi que isso não tá legal. Então, a minha outra meta, o meu outro objetivo nesse ano é me distanciar do Instagram, né? A começar por postagens. Não vou estar postando tanto assim, foto da minha vida, alguma coisa, story. Não, vou me reservar mais, sabe? Vou dar uma sumida, sabe? E também em relação ao conteúdo que eu consumo, sabe? Então eu já, o meu Instagram que eu utilizava, eu já deixei ele assim de lado, já abri uma outra conta, sabe? Onde nessa conta eu acho que eu tô seguindo 20 pessoas, é uma conta fechada. Entre essas 20 pessoas tem a minha mãe, meu marido, algumas 2, 3 amigas e pronto. E o restante é só conteúdo cristão, sabe? Então, o Instagram eu só vou utilizar para isso, para ver conteúdos cristãos. Vou entrar lá, vou ver o que tem lá desses conteúdos que eu sigo e não vou nem colocar lá no Reels para ficar vendo outro tipo de coisa, não. Vou só ver realmente o que eu sigo, porque como uma das minhas metas é ter uma vida de oração mais ativa, né, é buscar conteúdos cristãos também, eu acho que encaixa nisso, né? No momento que eu for pro Instagram, mas eu vou ver coisa cristã. Vamos se colocar na linha, né, gente? O outro ponto que eu quero mudar, assim, no meu 2025 é procrastinar menos. Só que meio que uma coisa tá meio que ligada à outra, sabe? Porque eu procrastino mais por quê? Porque eu estava lá no Instagram. Então, se eu não vou estar tanto assim no Instagram, provavelmente eu já vou procrastinar menos. Mas é claro que isso eu ainda tenho como escrito aqui que é pra me lembrar, olha, você vai procrastinar menos, hein? Você não vai procrastinar, você vai fazer o que tem que ser feito. E no Instagram, né, esqueci de falar, eu vou utilizar apenas 30 minutos por dia, é assim, o limite máximo, sabe, pra mim utilizar o Instagram. Mesmo para esses conteúdos cristãos, eu vou utilizar 30 minutos por dia. Não quer dizer que eu vá todo dia ver 30 minutos. Não, um dia eu posso ver só 10 minutos e tá tudo bem. Eu faço assim, sabe? Em 2022 eu fazia assim também. Colocava 30 minutos e aí eu dividia, né? Eu começava, olhava ali 10 minutos, colocava o cronômetro e ia lá pro Instagram. Ficava lá 10 minutos, quando desse os 10 minutos eu saía. E aí depois eu ficava mais 10 e por aí vai, sabe? Até chegar aos 30. Então, vai ter dias que eu vou ficar os 30 minutos, vai ter dias que eu vou ficar só 10, só 15, só 20, e é isso, mas o máximo é 30. E a outra meta pro meu ano é praticar hobbies, sabe? Eu acho que isso vai me ajudar muito, eu acho que é uma coisa que tá faltando muito assim na minha vida, sabe? É praticar hobbies, fazer alguma coisa assim de diferente, pra realmente, mesmo que eu não esteja no Instagram, mas que eu esteja fazendo alguma coisa que, sei lá, vai me acrescentar, sabe? Vai me melhorar em algum aspecto, me ajudar em algum aspecto. E não também porque só sair do Instagram, não ficar no celular, sair das redes sociais, mas ficar só sentado o dia inteiro olhando pro teto, sabe? Não vai ajudar muito também, né, gente? Então, praticar hobbies. E um desses hobbies eu já tenho, né, escrito aqui o que eu vou fazer primeiro, que é estudar geografia. Gente, eu escolhi estudar geografia primeiro porque eu parei pra pensar assim, o que eu vou fazer primeiro de hobby? Porque assim, gente, eu fui olhar pra mim e pra muitos brasileiros também, que a gente não conhece muito direito assim o nome dos estados, as capitais desses estados, e eu fiquei pensando, gente, que vergonha. Então eu pensei, cara, eu preciso começar por geografia, estudar pelo menos o nome das capitais, dos estados, suas capitais.
E começar pelo Brasil, né? Porque é uma vergonha você morar no Brasil e não saber o nome dos estados e suas capitais do Brasil. E algumas cidades também de cada estado. E também conhecer, né, outros países, saber qual é sabe, as capitais, os estados dos outros países também. Sabe, eu acho que é algo interessante, entende? Você conhecer também o seu país e outros países, outras cidades, outros países. Você conhecer um pouco, saber o nome, saber onde fica, sabe, saber o que tem lá. Eu acho que é algo muito interessante. É isso que eu quero muito pro meu 2025, sabe? Começar a me tornar uma pessoa mais interessante para as pessoas, sabe? Uma pessoa mais... Não no quesito de você se expor e se achar melhor do que alguém, mas mais interessante no quesito de, tipo, cara, alguém tá falando desse assunto, eu posso agregar também, eu posso falar também, eu vou conhecer. Aí a pessoa chega pra mim falando de uma coisa, eu não conheço nada e eu fico, o que eu falo, o que eu faço? Aí você não tem conversa, você não consegue, né, ter diferentes diálogos com diferentes pessoas. Então, eu acho que uma coisa que você devia fazer no seu 2025 também é isso, sabe? Praticar mais hobbies, fazer coisas novas e buscar mais essas coisas. Então, nos meus hobbies, eu quero, né, estudar sobre alguma coisa e, inclusive, coloquei que o primeiro que eu vou fazer é estudar geografia. Então, eu vou estudar um pouco de geografia. E é claro, eu quero estudar sobre outras coisas também, né? Eu vou começar por geografia, mas durante esse ano eu quero estudar outras coisas. Uma das coisas que eu quero estudar é inteligência emocional. Acho que é esse o nome, gente, inteligência emocional, sabe? Que tem a ver com a mente, sei lá. Eu quero estudar um pouco sobre isso e não pra, tipo, sei lá, ser uma profissional no assunto. Não, gente, só pra entender um pouquinho sobre isso, sabe? Eu acho que isso é importante. A gente sempre está estudando sobre algum assunto, alguma coisa, para você entender pelo menos um mínimo daquilo. Não é para você, eu não trabalho com isso, não sei o quê. Sim, mas quando a gente entende um pouquinho assim que seja sobre um assunto, já, sei lá, pode abrir portas, pode surgir novas conversas, novos diálogos, entende? É essencial, eu acho, assim. Esse ano eu tô colocando poucas metas assim pra minha vida. Eu não tô fazendo uma lista enorme de coisas que no final eu não vou cumprir. Entende? Eu tô fazendo uma lista mais pensada, vamos dizer assim. Uma lista mais que eu possa alcançar. Uma lista que é também a longo prazo. Não é só 2025. Por isso que eu tô falando como metas, mas não tô nem tratando muito como metas. Eu tô tratando como coisas que eu quero mudar na minha vida. Não só esse ano, mas em todos os anos. Eu quero, sabe, buscar estar com a minha vida de oração alinhada. Estar sempre praticando um hobby, uma leitura, estudando alguma coisa pro resto da minha vida. Entende? Então, eu coloquei metas assim, poucas, sabe? Porque eu também lembro que eu tenho coisa na minha vida, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, então eu não vou colocar 1001 coisas assim, sendo que eu sei que eu também tenho outras demandas para fazer que, né, podem acabar atrapalhando se eu colocar coisas demais para mim realizar em 2025. Dentre aí esse tema de hobbies aqui, gente, tem muita coisa para me falar para vocês. Eu quero praticar mais escrita, nem tanto, mas um pouco. Acho que é legal a gente escrever alguma coisa. Então eu quero fazer isso durante esse ano e também nos próximos anos, sabe? Escrever alguma coisa. Lá no Pinterest eu achei lá, né, ideias do que escrever, né, assuntos para você escrever. Então eu salvei lá algumas coisas. E aí, um dia qualquer eu vou pensar, hoje eu vou escrever. Vou lá, vou dar uma olhada nos assuntos, escolher um e começar a pegar o caderno e a caneta e escrever alguma coisa. Eu acho que é uma coisa bem legal da gente fazer. Sentar assim, um pouco distante de todo mundo, ficar lá sozinho e escrever alguma coisa. Uma outra coisa que eu quero é praticar também a leitura, né? Eu quero ler mais. Em 2024 eu tinha 2 livros pra me ler, gente. Eu só li um e não foi nem todo. Ainda tô terminando de ler ele agora em 2025. Então, assim,
Eu quero começar a realmente colocar em prática esse hábito de leitura. Gente, eu já tenho vários livros separados para me ler, né? Desde livros cristãos, né, para mim me aprofundar mais sobre isso e tal, quanto a outros livros, né, enfim, que tem outros assuntos assim também. Então, eu já tenho vários livros salvos, né? Eu tenho que começar a ir comprando aos poucos e começar lendo. Tenho muita vontade, sabe, eu tô construindo a minha casa agora, né? Eu postei aí alguns vídeos pra vocês. E eu tenho muita vontade de ter, tipo, uma prateleirinha ali de livros, sabe? Tipo uma bibliotecazinha, assim, uma prateleirinha de livros. Enfim, eu tenho muita vontade de ter esse cantinho, assim, com livros na minha casa. E vou começar a ter esse hábito de leitura, né? Porque é um estudo também, né? Digamos assim, de certa forma. Quando você lê, você aprende alguma coisa, né? Você muda o seu pensamento, você aprende uma coisa nova também. Então é muito importante isso, gente. Então eu aconselho, uma outra coisa a você fazer também é ler. E é claro, gente, que no meio disso tudo, né, eu quero também ter momentos ali de não fazer, tipo, nada também, né? É importante a gente praticar alguma coisa, fazer algum hobby e tal, mas também é importante a gente, sei lá, sentar um pouco assim do lado de fora, ver a natureza. Você mora na cidade, vai num parque e só contempla mesmo, faz um piquenique. Tem um momento assim só pra relaxar. Mas isso aí eu acho que meio que faz parte da nossa vida, né? A gente sempre tem esses momentos assim que a gente também não faz nada, não tá no celular, mas também não tá fazendo alguma atividade, alguma coisa. Eu acho que é também válido. E uma outra coisa, gente, que eu lembrei agora, que eu não coloquei isso como meta também, porque eu acho que isso é algo natural, assim, da nossa vida. Só que eu parei de fazer isso, gente. É ouvir música, gente. Porque, sério, falando bem sério mesmo, 2023, 2024, eu quase mesmo não ouvi música. Tipo, música nenhuma, sabe? Nem músicas, assim, católicas, assim, religiosas, essas coisas. Nem isso, entende? Eu fiquei mesmo sem ouvir música, tipo, de verdade, entende? Quero muito voltar a ouvir músicas mais assim em 2025, porque é algo que me faz muito bem, é algo que me faz ficar mais leve mesmo, sabe? Eu ouço músicas, eu fico mais leve, eu gosto de cantar junto e tal. Tanto que às vezes eu até parei também de ouvir música, porque eu ia fazer as coisas ouvindo música e eu parava de fazer o que eu tava fazendo pra ficar cantando. E aí eu atrasava tudo. Mas, né, eu quero voltar a ouvir músicas, né? Quero também tirar um tempo, tipo, de só ouvir música, pra me poder cantar mesmo e tal, não sem ser fazendo alguma coisa, né, pra atrapalhar. Mas, e aí eu separei aqui, né, algumas estilos, assim, vou criar, tipo, uma playlist, primeiro, né, músicas católicas. Já criei, aliás, essa playlist, só preciso colocar mais músicas lá dentro, né, porque tem poucas ainda. E outros tipos de músicas, né? Músicas em inglês. Eu quero criar uma playlist de músicas em inglês, né? De artistas diversos, tá, gente? Eu não vou criar playlist de artista por artista, porque, sério, não tô com paciência pra isso. Então eu vou colocar só músicas em inglês e selecionar lá as músicas. É claro, gente, que eu também vou selecionar músicas boas, né? Eu não vou selecionar qualquer música aí pra não estar ouvindo. Vou prestar bastante atenção na letra, tanto da em inglês quanto sem ser inglês também, né? Tem que prestar atenção na letra, pra você ver o que você tá ouvindo. Mas é isso, selecionar músicas em inglês, até pra mim estar mais próxima do inglês, porque eu parei de estudar e parei de fazer tudo, não vejo mais nenhum vídeo, nenhuma música. Então eu quero voltar a ouvir músicas, assistir alguns vídeos no YouTube em inglês também, pra poder voltar a estar mais próxima, sabe, do inglês. Se der, esse ano também queria estudar um pouquinho, mas não sei como que vai ser aí ainda, sabe? Mas pelo menos ouvir músicas e tal, ver alguns vídeos eu vou estar fazendo em inglês. E fazer uma playlist de músicas antigas sertanejas, né, gente? Porque vou selecionar algumas músicas, sabe, que eu ouvia quando eu era criança, sabe? Acordava de manhã, minha mãe tava ouvindo lá essas músicas no rádio e eu acho, sabe, músicas que me lembram a infância, essas músicas aí sertanejas antigas. Então eu quero criar uma playlist dessas músicas e outra playlist de músicas antigas, só que, sei lá, MPB e algum outro tipo de
de música assim antiga também, né, de tempos atrás, que eu quero ouvir também, que eu gosto bastante. Por último, mas não menos importante, eu quero criar uma playlist de músicas clássicas. Eu quero começar a ouvir mais músicas clássicas, gente, sabe? Conhecer mais um pouco desse mundo e tal. Eu acho que é um estilo muito legal de se ouvir. E então eu quero esse ano começar a ouvir, já que eu nunca ouvi, eu sei lá, se eu ouvi alguma vez na vida foi muito. Então eu quero começar a ouvir músicas clássicas também e separar ali momentos para ouvir essas músicas e tal. E claro, e criando essa playlist aos poucos, né? Porque eu também vou conhecendo a vida do artista, quero ir, sabe, estudando um pouco. Não muito aprofundado, mas pelo menos um pouquinho, sabe, sobre o artista de tais músicas que eu vou ouvir. Então, é isso, quero ouvir também músicas clássicas. Então, em resumo, ouvir mais músicas, né? Porque a música nos faz felizes, né? Enfim, a gente se sente mais leve depois que ouve uma música, uma boa música, né? Vamos ser sinceros também. Voltando na parte de hobbies, né? Uma coisa que eu quero fazer também, que eu vi lá na Shein, eles vendem, né, um quadrinho e aí vem umas tintas e vem os numerozinhos e aí você vai pintando um quadro, gente. Eu acho que eu quero, sabe, fazer algo assim, pintar, e eu vou começar por essa ideia. Se eu achar de novo, eu vou colocar aqui para vocês a foto e o link aí na descrição para vocês olharem. Que você compra o quadro, vem lá o papelzinho, vem umas tintas e aí tem os números, né, a numeração para você ir pintando com cada cor e, né, no final fica o quadrozinho bonitinho. Então, como eu não sei pintar, eu não sou muito desse meio, então eu vou começar assim e depois, quem sabe, eu me arrisque, né, a pintar meus próprios desenhos, né. Então, gente, resumindo, né, do que eu quero pro meu ano, sabe, resumindo mesmo, buscar a Deus, né, ser uma cristã melhor e ser alguém mais interessante. Como? Através, né, de fazer hobbies, estudar, ler livros. Isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa minha conversa aqui sobre os meus planos, né, para esse ano e também para os próximos. Planeje o seu também, sabe? Vê se alguma coisa daqui que eu falei faz sentido para você e aplica na sua vida também, não sei. Então, se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu likezinho aí pra mim saber. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? Beijo e até o próximo vídeo.